e fazer um convênio. Eu não sei se eu posso citar, Macaíba, por exemplo, assim, foi uma das primeiras cidades que ela já dispõe desse exame. Mas, em geral, por exemplo, no Sul é muito mais frequente que o SUS dê. Por quê? Porque a apneia do sono também é muita causa de acidente, né? Acidente automobilístico. Então, na realidade, um problema de saúde pública. E você pode, muitas vezes, resolver isso, antecipar um acidente e os custos desse acidente com o exame e a resolução do quadro. Perfeito. Doutora, aliás, a senhora falou em bruxismo. O bruxismo, que é o ranger de dentes durante o sono, é uma doença ou é um sintoma de doença, doutora? Uma boa pergunta. Isso está em estudo, né? O bruxismo é o ranger ou o apertar os dentes do sono, e o apertar existe também durante o dia, né? Tem gente que se pega às vezes durante o dia mordendo e passa o dia inteiro dolorido. Hoje em dia se acredita que o bruxismo seja causado por algum distúrbio relacionado à respiração. Então, refluxo pode causar refluxo, né? Aquele pessoal que tem azia pode causar, acredite, né? A apneia do sono, né? E ansiedade pode piorar o bruxismo também, né? Os pacientes ansiosos, mas não se sabe explicitamente assim qual é a causa do bruxismo, o que é que desencadeia. E é um ranger forte, né? Chega a escutar o barulho pode quebrar dente. Eu sei que eu também tenho bruxismo. Eu tenho uma coleção de distúrbios do sono. Francisco de Parnamirim diz que o irmão tem distúrbio do sono, ele se engasga, tem secreção, chegando a vomitar. O que se pode fazer nessa hora, doutora? Chegando a vomitar no sono, isso é grave. Assim, já que ele vomita, muito possivelmente o irmão desse senhor, seu Francisco, deve ter também a apneia do sono. Quem se engasga dormindo tem que investigar a apneia do sono, porque não é comum, é muito raro. Se você tem alguém que passa a noite inteira, primeiro ronca, 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 de repente tem um silêncio na casa, depois volta com um engasgo, tem que investigar a apneia do sono. Uma das causas, e que talvez seja isso que esteja levando ao vômito, é o refluxo, né? Tem gente que tem um refluxo tão importante que pode chegar, começa a tossir e facilmente vomita. Doutora, a senhora certamente já ouviu, esse não está na minha coleção, mas de pessoas que dormem, estão dormindo, acordam e não conseguem acordar, vamos dizer assim. Ela acorda na cabeça e não consegue levantar, abrir o olho ou começar a se levantar. Eu tenho um amigo que disse que teve isso, que ele acordou para dentro, vamos dizer assim, e não conseguiu acordar para fora. Existe isso, doutor? Existe. Existe uma coisa chamada paralisia do sono, né, que faz parte, inclusive, é uma aflição. Isso, louca, exatamente. Né? As pessoas acham que vai morrer. Exatamente. A paralisia do sono é como se fosse, você abre os olhos, só que o corpo acha que você ainda está sonhando, né? Então, assim, por isso que o corpo não se mexe. No sono, quando a gente está dormindo e sonha, em geral, assim, você vai estar no sono REM. E no sono REM, para se proteger, o corpo faz com que você não consiga se mexer. Ele causa uma atonia. Para quê? Para ninguém sair andando, né? E encenando o sonho. Então, quando isso acontece, você acorda, mas o corpo continua no sono REM, é como se você tivesse paralisado. Não tem história de ninguém que morreu de paralisia do sono. Mas que dá uma aflição louca, que o meu amigo está dizendo. Felipe das Quintas pergunta, doutor, diz que ronca muito, e se isso, o ronco em si é um distúrbio do sono? O ronco sozinho, chamado ronco primário, ele é um distúrbio do sono. Ou do sono dele ou do sono da esposa dele, ou do companheiro de quarto, às vezes de todo mundo na casa, né? Mas eu costumo dizer que o ronco, ele é a ponta do iceberg para outras doenças. Todo mundo que ronca e que tem, no mínimo, um pouco de sonolência durante o dia, ou que a esposa ou o companheiro de quarto ou alguém escuta que engasga, como foi citado, tem que investigar um distúrbio respiratório do sono. Só o ronco precisa ser tratado? Hoje a gente acredita que sim, precisa ser investigado e tratado, porque nós acreditamos que os pacientes que permaneçam com ronco durante muito tempo, eles evoluem para a apneia do sono. Existem estudos, doutora, que indicam o que causariam os pesadelos? Existe alguma relação com porque em tese nós imaginamos, nós leigos, que o sonho não é algo que a gente possa controlar, né? Tipo, eu vou fazer isso durante o dia para não sonhar. Ou eu vou ficar pensando numa pessoa para sonhar com ela, não adianta. Existe algo que pode correlacionar aos pesadelos, ou hábito de vida, ou estresse, enfim, existe alguma coisa que diga alguma coisa sobre isso? Pesadelo, normalmente assim, o sonho é, digamos, o resumo de coisas que aconteceram durante o dia, uma forma do organismo de dar vazão, né, às suas preocupações, ao seu estresse. Então, o pesadelo, esporadicamente, nós todos temos, assim, hoje, exatamente.
Então, só que pesadelos recorrentes, né, toda noite tem um pesadelo, 3, 4 vezes por semana tem um pesadelo, em geral está associado à ansiedade e depressão. Doutora, há pessoas que roncam e quando bebem, a impressão que se tem é que a pessoa quer derrubar as paredes da casa com o ronco. Existe realmente essa relação entre bebida e a potência do ronco? Existe, porque a bebida alcoólica, ela facilita uma diminuição do tônus da musculatura. Então, você fica, entre aspas, mais mole. Quando você fica mais mole, né, o barulho, assim, o obstáculo que o ar tem que passar é maior, é mais forte, então ele faz mais barulho. Inclusive, é bom lembrar que, assim, algumas pessoas que não dormem bem por insônia, especificamente, eu vou beber para melhorar o meu sono. É comprovado que bebida alcoólica, ela não melhora o sono, né? Ela aumenta a sonolência, mas ela leva a um sono não reparador. É importante, senhora, bacana a senhora falar isso, doutora. O que a gente pode elencar como causadores de noites ruins, né? Que hábitos a pessoa geralmente pode ter? Que, olha, você bebe, você fuma, enfim, que hábitos podem atrapalhar o sono. Um bom sono? Certo. Principalmente, para ter um bom sono, primeiro, assim, nós temos um decálogo, né? Assim, são 10 regras, mas basicamente, invertendo, né, o que fazer para ter um sono bom quem come muito próximo da hora de dormir, muita comida, quem usa estimulantes próximo à hora de dormir, estimulantes sendo cafeína. Lembrar que a cafeína não tem só no café, chá preto, chá mate, Coca-Cola, chocolate, né? Hoje em dia está muito em moda o chá verde, então tem pessoas que passam o dia inteiro tomando chá verde e à noite não conseguem dormir. Diminuir a ansiedade, então, horas antes de dormir, tentar esquecer tudo o que aconteceu durante o dia, ou pelo menos colocar para fora do quarto, não levar preocupações para a cama, fazer atividade físicas é muito bom, porque libera indutores do sono também, de relaxamento muscular, tentar ter horários regulares de dormir e de levantar, não ser tão irregular, porque isso pode causar o organismo não se acostume e aí não produz os hormônios certos. À noite, de preferência, dormir num quarto escuro, com uma temperatura agradável, sem muita luz piscando. Para quem tem dificuldade de adormecer, tentar evitar deitar, estar na cama lendo ou vendo televisão, né? E evitar a internet, que assim, foi um dos grandes vilões do sono, assim, roubou pelo menos 2 horas de sono da adolescência, né? Por dia, né? Dos nossos adolescentes. Então, evitar essas coisas. Doutora Isadora, obrigado pela presença. Como a Marina disse aqui no ponto agora, infelizmente a gente vai ter que cortar a entrevista, porque o assunto é muito bom. Como eu sempre digo, está aqui o reflexo, o número de perguntas, e ainda deve ter gente ali enlouquecendo a redação com o número de ligações. Obrigado, doutora, pela presença. Vou cobrar que a senhora volte aqui logo para a gente, vamos dizer assim, terminar essa entrevista. Terminar o assunto, que ainda tem muita coisa para a gente matar de curiosidade. Obrigado, viu, doutora? Foi um grande prazer entrevistá-la e conhecê-la. Obrigada.